Shabbat Shalom, Haverim, Shabbat Shalom, Lekulam. Estamos em mais um Shabbat e vamos estudar mais uma porção da Torá. Lembrando que a palavra Torá, ela significa instrução, não lei. A palavra lei é halashot. Halashot é que é lei. E o Eterno disse para Moshe as seguintes palavras: Hazor el Yom HaShabbat lei kadishô. Lembra-te do dia de sábado para o guardar, em memória de mim, para fazer jus à minha criação, mostrar para o mundo que fui eu que criei todas as coisas. Esse é o ponto máximo do Shabat. É testemunho, é para que nós possamos testemunhar para o mundo que vive transgredindo esse mandamento, e o povo acha que é brincadeira, que o Eterno criou todas as coisas e descansou no sábado. E ele disse mais: o meu povo, o povo que me ama, ele guarda os meus mandamentos. E a paraxá de hoje é Itrô. Itrô é o nome do sogro de Moshe, né? Ou seja, traduziram por Jetro, né? Mas o nome dele é Itrô, né? E Moshe é Moisés, o sogro de Moisés. E a paraxá começa com Itrô indo visitar Moshe. Itrô vai visitar Moshe, né, depois que ele atravessa o mar, né, que foi a paraxá que estudamos na semana passada. E Itrô vai visitar Moshe e leva a Tzípora, né, junto com seus dois filhos. E Tzípora, ela não participou dos milagres que aconteceram no Egito, no Mitzrayim. Nós chamamos de milagre, mas para os egípcios foram pragas, né? Itrô conversa com Moshe e percebe, né, uma das coisas que Itrô percebe é que Moshe está sobrecarregado com o povo. Ele sentava e o povo ficava de pé diante dele, e ele começava a advogar, né, todos os problemas do povo. E Itrô não viu que isso era legal, né, e deu um conselho para ele: olha, se eu posso te aconselhar, faz o seguinte, né, coloca juízes, né, abaixo de você, para que você não fique sobrecarregado. E esses juízes, né, eles, né, precisam ter certas características. Lógico que Moshe consultou o Eterno para saber se a ideia era boa, e o Eterno concordou, né? Itrô afirmou que um homem deve possuir as seguintes características a fim de ser qualificado como um juiz, né? Primeiro, ele deve ser um Israel, né? Deve ser bem conversado em Torá, né? Ele deve conhecer as instruções da Torá, e deve ser rico. E eles não tinham recebido a Torá ainda, eles ainda vão receber a Torá, mas eles tinham os mandamentos que foram dados a Noé. De forma que não precisa, ele tem que ser rico, de forma que ele não precisa ser adulado por ninguém, né? Ou adular ninguém, perdão. E não dê preferências a nenhum litigante, ou seja, não receba propina. Deve possuir personalidade dinâmica que sirva de inspiração para que outros façam o que é certo. Ou seja, ele tem que dar exemplo. Segundo, né, Ire Elohim, perdão, deve ser temente aos céus para que julgue verdadeiramente. Ou seja, temente ao Eterno, né, a quem está acima dele. Ish emet, Ish é homem, tá? Homem, né? Sempre que eu falar Ish é homem. Ish emet, emet é verdade, né? Deve ser um homem confiável, verdadeiro, em cujas palavras o povo possa se apoiar ou confiar, né? E sone bestsa, né? Deve detestar o dinheiro, não pode atribuir nenhuma importância ao seu próprio dinheiro, e certamente não ao dinheiro alheio. Não pode atender e aceitar subornos.
Então, essas são as características que um juiz naquele tempo podia ter. Então, Yitro sugeriu, né, a implementação dos juízes, né, que foram nomeados da seguinte forma, né, seriam 600 mil pessoas, né, para 600 mil pessoas, então deveriam ter 600 juízes encarregados de milhares, 6 mil juízes encarregados de centenas, 12 mil juízes encarregados de cinquentenas, né, e 60 mil encarregados de dezenas. Yitro propôs designar ao todo 78 mil juízes para 600 mil pessoas, né? Se colocar em prática meu plano, então a halachá, a lei, né, certamente será decidida como deve ser. Moshe escutou o bom conselho de seu sogro, né? O rei Shelomó escreve, né, se referindo a esse assunto, né? E a Moshe, ele diz lá em Mishle 12:15, aquele que aceita conselhos é sábio. Então, a Torá e o deserto, né? No primeiro dia de Rosh Hodesh, no mês de Sivan, Bnei Israel chegaram ao deserto de Horev, que também tinha outro nome, Sinai. O nome do deserto era Sinai. Sinei, a sarça ardente, na qual Hashem revelou a Moshe, Moshe localizar-se nesse deserto e deu o nome a ambos, né? Sinai. A letra Yud, cujo valor numérico é 10, foi acrescentada a Tzne, transformando-o em Sinai, por causa dos 10 mandamentos que ali seriam dados. Exatamente. Além disso, o nome de Sinai dá a entender que, desde a outorga da Torá, as nações nutrem ódio de Siná contra os hebreus, que foram diferenciados como o povo eleito de Hashem, como resultado naquele impotente evento. Sabendo que a Torá ela não foi dada apenas a hebreus, ela foi dada a todos que saíram do Egito. Então não tem essa de dizer que a Torá é dos hebreus, né? Que o Eterno tem acepção de pessoas. Não, todo aquele que cumprir a Torá, os mandamentos, não precisa ser nascido de Israel, nem precisa ser descendente de judeus. Se cumprir mandamento, é povo eleito. Por que a Torá foi dada imediatamente após a saída do Egito? Né? Porque Hashem não apresentou a Torá ao seu povo assim que saíram do Egito. Porque ele esperou 7 semanas entre o êxodo do Egito e a outorga da Torá. No meio do ano letivo, um jovem ficou doente e foi obrigado a ficar em casa. Teve que ficar de cama por muitas semanas. Quando finalmente ficou bom e pôde se levantar, né, ainda sentia-se fraco e pálido. Um dia depois, o telefone tocou na casa do garoto, era o diretor da yeshiva, né, da escola, dizendo ao pai que o menino teria que voltar a estudar, né, já é hora dele voltar à escola. Né. Imediatamente o pai disse, impossível, né, protestou o pai. O menino ainda não está realmente pronto para isso. Deixe que fique em casa por 2 ou 3 meses para que convalesça e se recupere as forças com uma dieta nutritiva. A mesma coisa o Eterno fez com Israel. Esperou eles se recuperarem de tudo aquilo que eles passaram no Mitzrayim, no Egito, para poder entregar a Torá. A Torá é oferecida às nações. É interessante isso aqui. Né? Os primeiros a serem procurados foram os filhos de Esav. Então eles perguntaram, né? O Eterno chegou para oferecer a Torá e os primeiros a serem procurados foram os filhos de Esav. O que está escrito na Torá? Perguntaram eles. Não matarás, respondeu Hashem. Se é assim, não podemos aceitar a Torá e cumprir o que está escrito nela, né? Porque vivemos pela espada, responderam eles. Hashem então foi em seguida aos descendentes de Ismael. Vocês aceitam a Torá? Eles perguntaram o que está escrito nela. Não roubarás, disse Hashem. Então não podemos aceitar a Torá porque não seremos capazes de cumprir este mandamento. Disse do nosso ancestral Ismael, já praticava o roubo. Hashem dirigiu-se então aos filhos de Tsor e Tzidom, e a todas as outras nações oferecendo-lhes a Torá.
Cada uma perguntou primeiro o que estava escrito nela. Ao ouvirem que ela continha proibições e mandamentos, né, instruções e práticas de todo tipo de acordo com as quais elas teriam que viver pacificamente umas com as outras, julgando com justiça e abstendo-se de comportamentos indesejáveis, rejeitaram-na. Por fim, Hashem foi aos israelitas e perguntou-lhes se queriam a Sagrada Torá. Eles indagaram: o que ela contém? Hashem respondeu: 613 mandamentos. Ao ouvirem isso, eles imediatamente se puseram em pé e declararam simultaneamente: Naase venishma. Faremos e ouviremos. Em seguida acrescentaram: Mestre do Universo, nós e nossos antepassados guardávamos muitos preceitos, mesmo antes de sabermos o maravilhoso presente que viríamos a receber. Que foram, né, Avraham, Avraham despedaçou os ídolos de seu pai, exigindo que os membros da família retirassem daí de casa todas as imagens e ídolos que possuíssem, cumprindo assim o mandamento, e não fazer imagens esculpidas. Isaac cumpriu o mandamento de honrar o pai quando lhe ofereceu de todo o coração, deixando-se colocar no altar. E Judá, o filho de Jacó, cumpriu o mandamento de não matarás, evitando que Yosef fosse morto pelos outros irmãos. Todas as tribos guardaram preceitos de não roubar quando devolveram o dinheiro que acharam em suas sacolas. Estando acostumado a observar os mandamentos, portanto, Hashem, estamos sinceramente dispostos a aceitar tudo que está contido em sua sagrada Torá. A Torá primeiro é apresentada às mulheres. Por quê? Porque Hashem ordenou as instruções referentes à ortoga da Torá fossem dadas primeiro às mulheres e depois aos homens. Há diversas razões. Primeiro, da mesma forma que as mulheres são obrigadas a cumprir as mitzvot com 12 anos de idade, que é o bar mitzvah, um ano antes dos homens, assim receberiam as mitzvot antes da ortoga da Torá. Os homens são com 13 anos. Se as mulheres fossem diferenciadas, fariam um maior esforço para dar aos filhos uma educação de Torá. Hashem disse: quando dei uma única mitzvah a Adam, não a ensinei a Havá. Em consequência, ela pecou e fez Adam errar também. Agora eu vou dar os 613 mitzvot. Falarei primeiro com elas, para que saibam a importância da mitzvah ou das mitzvot. Todo o povo de Israel foi redimido do Egito pelo mérito das mulheres justas e virtuosas. Portanto, mereciam a honra de serem procuradas por Hashem antes dos homens. A mensagem, então, qual é a mensagem que Israel recebe? Que eles foram, Bene Israel, que eles foram escolhidos como povo eleito. Hashem queria transmitir os 10 mandamentos através de Moshe, porque sua vez falaria ao povo. Mas o povo, disse: não, Moshe, a gente quer escutar também a voz do Eterno. E aí, Hashem dá instruções, para que a Moshe, para que o povo tenha certas precauções. O povo não estava completamente satisfeito com a mensagem relatada por Moshe e ficou contestando. Disseram: Moshe Rabbeinu, queremos escutar a voz do próprio Hashem. Ansiavam por escutar Hashem, ele mesmo, e não apenas terem uma prova de que Moshe era seu mensageiro. Aprender algo de um mensageiro não é como ouvir o próprio rei. Exclamaram: Hetzonenu lirot et malkenu. Queremos ver e ouvir Hashem. Portanto, se é assim, Hashem dá as instruções para Moshe para que o povo não suba a montanha e que eles se santifiquem durante 3 dias. São os preparativos para receber a Torá. Após pronunciar Naaseh, faremos, e se purificarem por 3 dias, Bene Israel pareciam-se com anjos, atingiram novamente o nível de Adão, o primeiro homem antes de pecar, prontos para receber a Torá. Se conjectura. As crianças como fiadoras da Torá. Hashem perguntou ao povo: quem garante que vocês cumprirão a promessa de observar a Torá?
Eles responderam: nossos antepassados serão como nossos fiadores. Hashem disse: até seus ancestrais necessitam de garantia. Quando prometia a Abraão a terra de Israel, ele também perguntou como poderia ter certeza de que esta promessa seria cumprida. Portanto, não posso aceitar a fiança de seus ancestrais apenas. Então os hebreus prometeram seus filhos, e os filhos dos seus filhos, e os filhos dos filhos dos seus filhos, assegurariam o cumprimento da Torá e mitzvot. Então, para isso é que é designado o Shabat, o sábado, né? Para que essas mitzvot, essas instruções, sejam passadas de pais para filhos durante os Shabats. O que é que acontece? Hashem cura os enfermos. Uma das linhas de pensamento é que Hashem curou todo tipo de enfermidade que existia em Bene Israel. Por quê? Vou contar uma historinha, né, e aí a gente vai para o assunto. Um homem rico queria casar o filho, mas não gostava do salão de festas da vizinhança. Alguns equipamentos estavam quebrados, cortinas velhas, o papel de parede desbotado, o teto também não estava perfeito. Este salão não era adequado a um casamento tão grandioso como será o do meu filho, ele pensou. O que tenho a fazer? Consertar este salão antigo, mobiliado novamente, contratou então um pedreiro, né, que trouxe um grupo de marceneiros, pedreiros e pintores, consertaram tudo, pintaram tudo, colocaram papel de parede novo, né, deixaram tudo uma maravilha. Né. No dia do casamento, o salão nem parecia glorioso, ninguém acreditava que fosse o mesmo salão. Assim, Hashem examinou Bene Israel, que saíram do Egito, e achou-os imperfeitos. Alguns deles eram coxos, cegos e defeituosos, e alguns de outra maneira. Disse Hashem: como posso dar minha Torá perfeita a uma nação que é imperfeita? Eu curarei este povo. Então Hashem curou todos os cegos. Fato que se deduz do versículo sobre a ortoga da Torá: todo o povo viu. Todo o povo viu, então ele curou os cegos. Curou os surdos, pois está escrito que todos responderam: tudo o que Hashem disser, faremos e ouviremos. Ou seja, todo mundo escutava. Os coxos também foram curados, como está escrito, e eles ficaram de pé aos pés da montanha. Deste modo, Hashem também curou-os de todas as deficiências. Todos deveriam estar de posse perfeita de suas capacidades para aceitar perfeitamente a Torá. Pois se algum deles não vissem ou não ouvissem a Shekhinah, a experiência da ortoga da Torá não seria completa. A escolha do Monte Sinai, né, é por ter sido, era um monte, não era um dos mais altos, e ele era terra neutra, né? E aí vem a raiz das palavras, né? Deserto, que é Midbar, e falar, Medaber. Elas são escritas com as mesmas palavras, então elas têm as mesmas raízes no hebraico. Isso significa que o lugar que o Eterno escolheu para falar é sempre o deserto. O dia em que Hashem nos entregou a Torá foi um Shabat, 6 de Sivan de 2448. Havia chovido a noite toda sobre a montanha para refrescar o ar. Então vamos agora para os 10 mandamentos. Né? Assim que Hashem pronunciou Anohi, a criação silenciou. Anohi, os 10 mandamentos que Hashem transmitiu aos hebreus, que a gente prefere falar os 10 pronunciamentos ou as 10 palavras. O que é que significa Anohi? Anohi, eu sou. A palavra Anohi, que lembra a palavra egípcia Anohi, né? Também significa eu. Hashem dirigiu-se aos seus filhos na língua egípcia, em primeiro lugar, porque eles tinham saído do Egito. Né? O que isto pode ser comparado a um rei cujo filho foi sequestrado quando pequeno e cresceu entre seus captores. O primeiro mandamento, acreditar na existência de Hashem e em sua providência. Eu sou Hashem, teu Elohim, que te tirou da terra do Egito, da casa de Faraó, onde foste escravos. Lembre-se que o primeiro mandamento ela começa com essas palavras. E o sistema religioso tirou estas palavras do primeiro mandamento. Né? Porque você pode, isso
dá margem para você adorar outros Elohims. Mas esse aqui é que é o Elohim que deve ser adorado, o que tirou o povo de Israel da terra do Egito. Então, o mandamento ele tem que ter essas palavras. Eu sou tanto Hashem, um Elohim misericordioso para com os que me obedecem, como também Eloqueha, um Hashem punitivo para os que se recusam a me ouvir. A obrigação imposta pelo primeiro mandamento é de acreditar na existência de um Criador onipotente, saber que ele exerce providência contínua sobre o universo, que ele é a força que dita todas as leis naturais, ele sustenta e provê para todas as criaturas, da mais diminuta à maior. Esta mitzvah não se limita a algum momento ou tempo específico, como a maioria das mitzvot. Portanto, a consciência da existência e poder de Hashem deve constantemente preocupar aquele que o teme, o seu povo. Hashem fez com que esse fosse o primeiro de todos os mandamentos, porque devemos reconhecer a Hashem para poder observar suas mitzvot, mandamentos. Porque Hashem escolheu descrever a si mesmo como o Elohim que tirou Bené da terra do Egito, Bené Israel da terra do Egito. Malfeitores surpreenderam uma nobre senhora em seu passeio e estava prestes a raptá-la. O rei soube do ocorrido e interveio. Se não tivesse enviado as tropas imediatamente para resgatá-la, o pior poderia ter acontecido. Quando mais tarde lhe propôs casamento e ela perguntou: "Que presente você me oferece?" E o rei respondeu: "O fato de tê-la salvado dos raptores não basta para que eu tenha o seu coração e ele penda em minha direção." Similarmente, Hashem apresentou-lhe a Bené Israel, o Monte Sinai, como o Elohim que os redimiu, recordando-lhes assim sua obrigação especial para com ele. Ele não utilizou a descrição Elohim, mestre do universo, pois o tempo geral em si mesmo não obriga Bené Israel a guardar a Torá. Segundo mandamento: não terás outros Elohás. Muitas pessoas acreditam que Hashem é o Elohim mais poderoso, o que significa que creem também em outros poderes fora de Hashem. Alguns também rezam a anjos, outros veneram pessoas que consideram santas, ou o Sol, a Lua e os planetas, estrelas. Estrelas. Quando os sábios estiveram em Roma, filósofos gentios perguntaram-lhes se Hashem não quer ídolos, porque ele não os ilumina. Se os idólatras adorassem apenas objetos inúteis, seu ponto seria válido, responderam os sábios. Contudo, também adoram o sol, a lua e as estrelas. Caso deveria ele dizimar o universo por causa dos tolos? Certo? Hashem ordenou: não podeis servir a ninguém, exceto a mim. Este mandamento implica que é proibido acreditar em qualquer poder além de Hashem, adorar ídolos ou inclinar-se para eles. Nossos sábios proibiram inclinar-se perante ídolos, mesmo sem a intenção de adorá-los. Tampouco é permitido possuir um ídolo, mesmo sem adorá-lo. Este mandamento inclui a proibição de fazer estátuas de um ser humano ou qualquer criatura ou objeto do universo. O termo outros Elohás, que é outros deuses, no portuguesado pagão, não implica que há outras divindades além de Hashem. A Torá se refere a ídolos como deuses, Elohás, entidades, pois este termo é utilizado pelos idólatras, apesar de, na realidade, serem imagens impotentes. A palavra outros não se refere à comparação entre Hashem e os ídolos, mas aos ídolos entre si. Outros, não que eu esteja no meio deles, que ele quer dizer, não que eu esteja incluído nos outros, que eles estejam, não, mas sim os outros, só eles. Como os idólatras mudam constantemente suas divindades, rejeitando as velhas e voltando a outras em seu lugar, o termo outros, deuses, significa deuses que são constantemente trocados por
por seus adoradores, né? É o que acontece, né? Eu estou falando Deus aqui para você entender, tá? Mas a palavra no hebraico é Elohim ou Elohaz, no plural. As entidades que o povo inventa de adorar. Quando uma não funciona, eles correm para outra, né? Assim, tem também a questão do evangélico que se decepciona, né? Corre para o terreiro de Umbanda e por aí vai, a bagaceira começa. Quando não é isso, é o contrário. E continuam querendo, nunca se satisfazem, né? Não se satisfaz com o que tem. O terceiro mandamento, não pronunciar o nome de Hashem em vão. É proibido utilizar de maneira incorreta o nome de Hashem, mencionando-o junto com um juramento desnecessário ou falso. Eis um exemplo de falso juramento. Alguém que comeu pão ontem jura: juro que em nome de Hashem que não comi pão ontem. Um exemplo de juramento desnecessário é: juro em nome de Hashem que o sol está agora no céu. Não tem necessidade disso. Embora este juramento seja verdadeiro, é proibido se não há razão para fazê-lo. Também não devemos invocar o nome de Hashem sem um propósito determinado. Algumas pessoas estão acostumadas a exclamar: meu Hashem, meu Deus, meu Deus, né? Meu Deus, né? O pagão chama meu Deus. Ou empregar o nome de Hashem em um contexto igualmente irrefletido. Devemos evitar isto. Ainda bem que o nome de Hashem foi ocultado para que ninguém o mencione em vão, né? Hashem disse: não utilize erroneamente meu santo nome. Lembre-se de que Abraão apelou a este nome e foi salvo da fornalha ardente. Moisés clamou por ele e o mar vermelho abriu. Em 12, né, o mar vermelho se abriu. Yehoshua chamou por ele e foi ajudado. Ionã chamou por ele e no interior do peixe foi salvo. O nome Hashem é invocado pelos doentes, enfermos e são curados. Pelos de coração contritos e são consolados. Guardem-se de serem descuidados ao mencionar o nome de Hashem, pois aquele que pronunciar seu nome em vão não ficará impune. O quarto mandamento, a guarda do Shabat. Este mandamento inclui a proibição de realizar trabalho proibidos no Shabat. Além disso, devemos distinguir o Shabat fazendo uma berachá quando o Shabat se inicia e quando termina. Cumprindo isto, recitando, aí, né, entra um pouquinho de religião, né, judaica, que é o Kiddush, a Havdalah. Shabat deve ser marcado com alimentos saborosos e vestidos, trajes especiais. Não vejo tanta importância nisso, né? Mesmo ao longo de toda a semana, a pessoa deve preparar-se para o Shabat, arrumando a casa, limpando-a cuidadosamente, comprando iguarias e coisas semelhantes em honra ao Shabat, pois este é o dia que ele escolheu, santificou e considerou a joia de todos os dias. O pessoal é reembolsado, as pessoas são reembolsadas por todas as despesas que fazem em honra ao Shabat. Apesar de a renda de cada um ser determinada no dia de Rosh Hashanah para o ano todo, isso é, né, conjectura judaica, as quantias gastas em honra do Shabat, Yom Tov, Rosh, Rodesh e na educação e estudo de Torá dos filhos não estão incluídas neste orçamento. Se a pessoa gasta mais, Hashem lhe retribui com mais. Se economiza, Hashem lhe retribui com menos, de acordo com os gastos. O dia de Shabat deve ser um momento para atividades sobrenaturais, leitura da palavra e tudo mais, Torá e orações. A pessoa não deve pensar a respeito de seu trabalho inacabado da semana, mas afastar a mente de ocupações mundanas. Quem quer que descanse no sétimo dia, testemunha que Hashem criou o mundo em 6 dias. Entendeu? Quando Hashem deu a Torá a seu povo, prometeu uma porção no mundo vindouro. Se ele observar o que está contido nela, um hebreu ou, né, alguém que cumpre as mitzvot pediram uma amostra. Para ver o tipo de recompensa, Hashem lhes daria troca da observância da Torá e de suas mitzvot. Hashem lhes disse: eu lhes darei o Shabat, um fragmento do Olam Rabá, o mundo vindouro, que é todo o Shabat.
a cada hebreu e cada uma alma adicionada no Shabat, para que ele possa apreciá-lo mais do que os outros dias, guardá-lo em santidade. Um relato, isso é interessante. Como o sábio Shammai honrava o Shabat toda a semana, o sábio Shammai, ele passava diante de um matador, via um novilho, lindo e gordo, pronto para ser sacrificado, e falava para o açougueiro e dizia assim, parte aí a carne boa desse cordeiro. Quando era no outro dia, ele via outro melhor e comprava, isso tudinho para comer no Shabat. E quando era na terça-feira, comprava de novo, isso aqui está melhor do que o outro. E aí, o que a mulher dele fazia? Poxa, então segunda-feira eu vou fazer o quê? Se esse da terça já é para o Shabat. Com isso, ele reservava o melhor para o Shabat e, consequentemente, comia bem a semana inteira. Porque ele sempre comprava, quando via algo melhor, comprava para o Shabat. E aquele que ele achava que era bom, já ficava para ser comido naquele dia. O quinto mandamento, honra o pai e mãe. Honra teu pai e tua mãe, perguntaram Rabi Eliezer. Até que ponto uma pessoa é obrigada a honrar seus pais? Retrucou. Podemos inferir a resposta do caso de um não-judeu de nome Dama, Ben Netiná, que vivia em Askelon. O que aconteceu? A história desse rapaz é que ele tinha uma pedra preciosa. E aí os sábios foram lá para comprar essa pedra dele e colocar no peitoral dos sacerdotes. E aí ele não vendeu, porque a chave do baú, onde estava a pedra, estava debaixo do travesseiro e o pai estava dormindo. Então ele não queria acordar o pai para tirar a chave. Consequentemente, por conta desse cumprimento de honrar pai e mãe, que ele não queria acordar o pai, foi dado a ele o nascimento de uma vaca vermelha, que é muito preciosa em Israel, que é para ser sacrificada. Isso no tempo antes do Mashiach ter vindo. Então, no outro ano, eles foram lá de novo e ele disse, bom, o Eterno me presenteou com uma vaca vermelha, eu não vou cobrar mais pela pedra, e acabou vendendo a pedra um ano depois pelo mesmo valor. Mas aí os hebreus disseram, poxa, se um não-judeu cumpre a mitzvah de honrar pai e mãe, por que nós não devemos cumpri-la também? Quando os reis das nações ouviram o primeiro mandamento de Hashem, não ficaram impressionados, argumentaram que soberano deseja ser negado. Hashem, como todo rei, ordena que ele seja conhecido. Quando ouviram o segundo mandamento, também objetaram. Há algum soberano que tolere outra autoridade? Hashem, como todos os reis, quer ser adorado sozinho. Por isso decretou que ninguém deve servir a outros deuses. Também não se comoveram com o terceiro mandamento, o que o rei gostaria de ser súdito jurassem em falso em seu nome, tampouco Hashem o quer. Sobre o Shabat disseram, claro, todos os reis gostam de um dia especial para ser celebrado, porém quando ouviram acerca da mitzvah de honrar pais, todos os reis levantaram-se do trono e louvaram a Hashem, admitindo, se alguém de nosso ciclo for elevado a um status nobre, imediatamente nega a seus pais. É isso que acontece, tanto no sistema religioso como no sistema político, financeiro. Um filho que tem os casos isolados, isso não é geral, mas um filho que estuda e aí esquece dos pais, quando ganha dinheirinho a mais, esquece dos pais. Hashem age diferente, ordenou que todos honrem seus pais. Os reis entenderam então retroativamente que as mitzvot de Hashem não foram dadas como imaginaram originalmente para honrar a Hashem. As mitzvot foram apresentadas para o benefício dos seres humanos. Está escrito, honra teu pai e a tua mãe. O respeito que deve ser prestado ao pai precede o devido à mãe. No entanto, em outra passagem, a Torá exige que todo homem deve temer sua mãe e seu pai. Aí o mandamento exige temor à mãe primeiro e depois ao pai. Por quê? Em geral, o filho respeita mais a mãe do que o pai, porque ela está naturalmente com ele desde o dia em que nasce, cuidando dele e tratando-o com amor, carinho e palavras gentis. A Torá exige, portanto, que o respeito ao pai seja igual e o respeito natural que sente pela mãe. Por outro lado, a pessoa naturalmente teme mais o pai do que a mãe, porque o primeiro é aquele que castiga e fica zangado. Alguns pais fazem isso, outros não. Por isso, a Torá enfatiza a necessidade de temer mãe e pai igualmente.
como é que, né, que se honra, né? Desde 2 versículos aprendemos que pai e mãe são iguais, devem se temê-los e respeitá-los igualmente. Em que consiste o devido respeito? Em fornecer-lhes alimento, bebida e vestuário, acompanhá-los quando saem e ajudarem em tudo que eles possam precisar. Deve dirigir-se a eles cortesmente. Em que consiste o temor? Como se teme os próprios pais, não se sentando no lugar reservado a eles, não os interrompendo ou contradizendo em suas palavras. A mitzvah de honrar pais é ainda mais importante para Hashem do que o respeito ao seu próprio nome. Uma pessoa é obrigada a honrar Hashem ao máximo de sua capacidade na medida em que seus meios permitem, e lhes faltarem os meios, porém, está isenta. Se faltarem os meios, pode estar isenta dessa obrigação. Mas a pessoa deve honrar os pais mesmo se for pobre, se não tiver, né, como. Né? Se lhe faltarem os meios, devem agariá-los de porta em porta para ajudar a seus pais. Sexto mandamento, não matarás. Moshe ordenou aos hebreus, não matarás. É aí onde está um problema, né? Porque no hebraico é não assassinarás. Né? E aí as pessoas ficam confundindo quando ele manda o povo para a guerra. Né? Ali não, ali era guerra. Né? Não era assassinato. Você não deve tramar o assassinato de ninguém. A punição celestial para um assassino é que será assassinado também, né? Envergonhar uma pessoa fazendo com que o sangue escoe de sua face é uma forma de assassinato também, tá? Quando você envergonha a pessoa em público. O sétimo mandamento, não comete adultério. Não cometerás adultério. Hashem pune a transgressão de adultério mais severamente, pois ele é paciente no caso de qualquer pecado, exceto o da imoralidade. Adultério também não é só no âmbito matrimonial. Né? Você pode ter um posto de gasolina e colocar água na gasolina e você está vendendo gasolina adulterada. Moshe disse aos hebreus em nome de Hashem, não sejam adultérios, nem sejam amigos dos sócios de adultério, para que os vossos filhos não aprendam a ser adúlteros também. A mesma coisa ele diz, para que os vossos filhos não aprendam a ser assassinos também. Né? O oitavo mandamento, não raptar, né? Que é não roubar. A proibição de não roubar nos 10 mandamentos refere a vidas humanas, mas você pode levar para objetos também, porque o que as pessoas faziam? Né? Roubo de propriedade é proibido pelo versículo em Vaikra 19:11. Vaikra 19:11. Aqui é roubo de vidas humanas, mas a gente pode parafrasear e colocar tudo. Né? Não roubem para que os seus filhos também não se associem com ladrões e não prendam as pessoas e trafiquem pessoas. Era o tráfico humano. O nono mandamento, não levantar falso testemunho. Não dará falso testemunho contra ao teu próximo, disse Hashem ben Israel. Eu criei tudo em meu mundo, só a falsidade não criei, portanto todos aqueles que dão falso testemunho contra seu próximo está negando a criação do mundo. Não se associe com quem faz isso, porque para que seus filhos também não venham a fazer. O 10º mandamento, não tentar fazer a posse de alguém a que pertence a outrem. Não cobiçarás a casa do teu semelhante, nem sua esposa, nem seu servo, nem nada que pertença ao teu semelhante. Quem fez isso foi o rei Acabe, né, que se apossou da vinha lá do coitadinho. Então, isso é que é inveja, né? Quando você quer o que é do próximo. Querer o que é igual ao do próximo, não tem problema. Por exemplo, teu vizinho comprou um carro bonito, vou comprar um desse para mim. Isso não é inveja. Isso é seguir um conselho bom. Inveja é quando você quer o do vizinho. Aí sim, isso é inveja. Depois vem mais mitzvot dada para Ben Israel, dos 10 mandamentos. Né? Tem a mitzvah de construir o altar com pedras que não foram tocadas por ferro. Depois a mitzvah de que os sacerdotes não poderiam subir escadas, né? Tinha que ser uma rampa. Né? Isso aí você lê tudo no texto. Terminamos a paraxá de hoje.
Eu acho que deu para explicar mais ou menos o que foi as 10 palavras, né, mencionadas por Hashem naquele monte, a Ben Israel, e vamos terminar recitando a Berikat Kohanim. Yevarechecha Adonai veishmerecha, Yeh Adonai panavelecha, vihuneka, Yitzhar Adonai panavelecha, veyatzelecha, Shalom. Elohim Melech Neman, Elohim é rei fiel. Vedetut et haimet, vehaimet techare et re. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E se assim o Eterno permitir, estaremos aqui na próxima semana com mais uma porção semanal da Torá. Emitze Hashem. Shabbat Shalom a todos e até a próxima semana.